A OMS e as publicações oficiais dizem que as vacinas são seguras. Suas redes sociais dizem que são um perigo. Mas e a ciência? O que a ciência diz a respeito desse assunto? Afinal de contas, é seguro vacinar gestantes? Roda a vinheta. Olá, eu sou a Fernanda Romariz e nessa série de podcasts nós estamos falando de hesitação vacinal em gestantes. O que a gente já discutiu até aqui? Até aqui a gente já falou sobre o conceito de hesitação vacinal e as principais determinantes desse fenômeno mundial. Além disso, a gente já conversou sobre os principais motivos que levam as gestantes a se vacinarem ou não e qual é o papel dos profissionais de saúde nisso tudo. Eu quero trazer para você aqui uma reflexão. Se os profissionais de saúde são as maiores influências capazes de promover a vacinação em gestantes, a grande pergunta que sobra é: por que esses profissionais apresentam relutância ou até mesmo recusa em oferecer as vacinas de rotina para essas mulheres? Quais são os temores deles e mais? Esses temores são embasados cientificamente? Eles encontram respaldo na literatura? A gente vai discutir todos esses assuntos com base em pesquisas científicas. Eu vou trazer para você aqui dados apurados, baseados em overviews, revisões sistemáticas, meta-análises e outros estudos para a gente refletir junto. Fica comigo que hoje a prosa vai ser boa. Você já sabe, mas não custa te lembrar. Como nós vamos discutir dados de pesquisas científicas, todas as referências e quaisquer outros materiais complementares vão ficar disponíveis na descrição desse episódio para você conferir. De todos os fatores que promovem a vacinação em gestantes, existe um que já está exaustivamente descrito pela literatura científica, que é a recomendação dos profissionais de saúde. Acontece que a hesitação vacinal é um problema que acomete e tem crescido também entre os profissionais de saúde. E isso é algo problemático. Por quê? Porque nós, profissionais de saúde, temos um papel relevante na construção ou na quebra de confiança dos pacientes com relação aos programas de imunização. Isso acontece porque, uma vez que nós somos considerados as fontes mais confiáveis de informação, nós temos o poder de influenciar, as mulheres na decisão sobre se vacinarem ou não durante a gestação. Uma revisão sistemática conduzida em 2016 analisou 185 artigos científicos com o objetivo de explorar a produção científica especificamente sobre a hesitação vacinal entre profissionais de saúde. O que os autores descobriram? Eles identificaram, entre outras coisas, que a conscientização e o conhecimento dos profissionais aumentaram a disposição para recomendar a vacinação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o nível de conhecimento dos profissionais é maior, eles se sentem mais confortáveis em explicar os riscos e benefícios das vacinas. E a tendência é de que eles recomendem mais a vacinação. De forma semelhante, quando os profissionais têm preocupações sobre a eficácia e segurança das vacinas, ocorre uma redução na indicação da vacinação. Outra revisão sistemática publicada em 2024 investigou estudos qualitativos com o objetivo de explorar o conhecimento, as atitudes, crenças e as barreiras associadas com a vacinação do próprio profissional e com a recomendação de vacinas aos pacientes. Em 19 dos 32 artigos incluídos no estudo, a falta de conhecimento foi identificada como um determinante da hesitação vacinal entre profissionais de saúde. As principais lacunas de conhecimento se referem às vacinas e aos seus componentes, ao calendário vacinal, às próprias doenças imunopreveníveis e à sua gravidade. Quanto às crenças e atitudes dos profissionais a respeito da própria vacinação e da recomendação de vacinas às gestantes, os autores da revisão identificaram uma lista de barreiras e, entre elas, a principal, que apareceu em 23 dos 32 artigos pesquisados, está relacionada a dúvidas com relação à segurança das vacinas em curto e longo prazo. Agora, se o conhecimento é um fator promotor da vacinação, ao mesmo tempo em que a falta dele configura uma barreira, e se uma das maiores preocupações dos profissionais repousa sobre as questões referentes à segurança das vacinas, concorda comigo que o próximo passo lógico é a gente falar sobre a segurança das vacinas preconizadas às gestantes? O primeiro estudo que eu vou trazer para você é uma overview de revisões sistemáticas. É uma revisão sistemática feita só com revisões sistemáticas.
Esse estudo foi publicado em 2021. Os autores fizeram análise de 17 revisões sistemáticas que tinham como objetivo estudar a segurança das vacinas recomendadas durante a gestação. Eles analisaram alguns desfechos, então eles pegaram alguns pontos de checagem, alguns desfechos e compararam, entre mulheres que foram vacinadas ou não, se havia diferença, na ocorrência desses desfechos. Quais foram esses desfechos? Ocorrência de aborto em natimortos, partos prematuros, morte neonatal, corioamnionites, anomalias congênitas, microcefalia, baixo peso ao nascer, recém-nascido pequeno para a idade gestacional e morte materna. Quais foram os principais achados? No geral, apesar de terem encontrado variações nas evidências disponíveis e na qualidade dos estudos, os autores não identificaram grandes preocupações relacionadas à segurança da vacinação materna. A respeito da vacina contra a influenza, a mais estudada em gestantes, as pesquisas utilizadas nessa overview demonstraram que não houve aumento no risco de aborto ou de natimortos, podendo haver, inclusive, um efeito protetor moderado. Uma das revisões estudadas pelos autores, inclusive, demonstrou uma incidência de natimortos 20% menor nas gestações de mulheres vacinadas contra a influenza. Com relação ao risco de malformações, embora houvesse ali 2 revisões que tenham apresentado resultados inconclusivos, outras 3 apontaram que não houve aumento no risco de anomalias congênitas. 7 revisões utilizadas no estudo mostraram não haver diferença no risco de parto prematuro ao comparar mulheres vacinadas e não vacinadas contra a influenza. Os dados apresentados nessa overview são consistentes com o encontrado em outras revisões sistemáticas. Vamos dar uma olhada. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2021 identificou uma redução estatisticamente significativa nos partos prematuros, ou seja, aqueles com idade gestacional abaixo de 37 semanas, e nos partos muito prematuros, aqueles com idade gestacional menor que 32 semanas, nos grupos de gestantes vacinadas. Essa revisão não identificou aumento no risco de baixo peso ou muito baixo peso ao nascer, bebês pequenos para a idade gestacional, natimortos, admissão em UTI, NEL ou Apgar menor que 7 no 5º minuto. Complementando esses dados, outra revisão sistemática publicada em 2022 buscou avaliar a segurança da vacinação contra a influenza em qualquer período gestacional. Para isso, os autores fizeram uma série de tratamentos estatísticos para tratar o efeito dos vieses temporais, ou seja, a diferença que pode surgir entre a mulher que foi vacinada no começo da gestação e aquela que foi vacinada no final da gestação, e outros vieses de confusão relacionados a condições de saúde da mulher, enfim, e chegaram à conclusão de que a vacinação contra a influenza não aumenta o risco de parto prematuro, aborto espontâneo ou baixo peso ao nascer. Mais uma revisão sistemática com meta-análise, essa publicada em 2020, mostrou um aumento estatisticamente significativo no peso dos bebês de mulheres vacinadas. Essas mulheres ganhavam ali seus bebês com pesos melhores, sem nenhuma diferença estatisticamente significativa em números referentes a natimortos, mortalidade infantil, restrição do crescimento fetal, bebês pequenos para a idade gestacional, necessidade de ventilação mecânica ao nascer, síndrome do desconforto respiratório, malformações congênitas, parto cesariano, admissão em UTI NEL e baixa pontuação de Apgar. Ou seja, o grupo de mulheres que foi vacinada e o grupo de mulheres não vacinadas teve aí a mesma frequência ou frequências estatisticamente semelhantes para todos esses desfechos, ou seja, a vacina não aumentou nenhum desses riscos. Agora vamos falar da DTPA. Ela é a segunda vacina mais estudada em gestantes. Os estudos utilizados na revisão guarda-chuva que a gente tem trabalhado, aquela de 2021, mostraram que a DTPA não está associada a maior risco de natimortos, mortalidade materna ou fetal e parto prematuro. Em relação ao risco de malformações, os autores analisaram 3 revisões sistemáticas. Em 2, a conclusão foi de que a vacinação com a DTPA provavelmente não aumenta o risco de malformações, enquanto em uma, os autores afirmaram que devido à escassez dos dados, o risco permanecia incerto, mas isso tem muito mais a ver com o tamanho das amostras. Outras 4 revisões sistemáticas, sendo 2 com meta-análise, nos permitem afirmar que não houve aumento no risco de desfechos maternos e neonatais desfavoráveis
por causa da vacinação com a DTPA. No geral, os autores concluíram que não houve aumento nos riscos de infecções não relacionadas ao componente pertussis, anota a lista, infecções não relacionadas ao componente pertussis, aborto espontâneo, natimortos, mortalidade materna e neonatal, hipertensão e diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, endometrite pós-parto, parto induzido, ruptura uterina, placenta prévia, vasa prévia, restrição do crescimento intrauterino, grandes malformações, sofrimento fetal, baixo peso ao nascer e baixo índice de Apgar no 5º minuto. Ou seja, para todos esses desfechos, não havia diferença estatisticamente significativa entre o grupo de mulheres que foi vacinado com a DTPA e mulheres que não receberam essa vacina. Agora vamos falar de um risco que sim, esse se apresentou aumentado nos estudos com a DTPA, que é o risco de corioamnioniite. O primeiro estudo que relatou a relação entre a DTPA e a ocorrência de corioamnioniite foi conduzido em 2014. Os autores observaram que entre as mulheres que não receberam a DTPA, 5,5% tiveram corioamnioniite, mas nas mulheres vacinadas a porcentagem foi de 6,1%. Mas o que essas porcentagens querem dizer? Bem, vem cá, vamos embora traduzir isso aqui para números mais simples. Se a gente tivesse um grupo de 1.000 mulheres não vacinadas e um grupo de 1.000 mulheres vacinadas, como é que isso ia ser? Mantendo essas mesmas incidências de 5,5 para mulheres não vacinadas e 6,1 para mulheres vacinadas, 55 mulheres neste grupo de 1.000 mulheres teriam tido corioamnioniite, no caso das mulheres não vacinadas. Já no grupo das mulheres vacinadas, esse número seria de 61 mulheres para cada 1.000 vacinadas. Esse estudo alertou os pesquisadores e novas pesquisas foram feitas para investigar a relação entre a DTPA e a ocorrência de corioamnioniite. Uma meta-análise foi publicada em 2022 e avaliou como desfecho primário o risco de corioamnioniite em mulheres vacinadas com a DTPA. Quando os autores colocaram juntos os 6 estudos observacionais que eles encontraram, eles chegaram a uma população de mais de 1.300.000 pessoas entre mulheres vacinadas e não vacinadas. E houve um aumento estatisticamente significativo no risco de ocorrência de corioamnioniite, sendo 27% maior no grupo das mulheres vacinadas do que no grupo controle. E agora? O que a gente faz com isso? A gente não vai mais indicar a DTPA? Calma. Calma, pessoal. Esse dado, ele precisa, de complementação, ele precisa de contexto. Toda vez que a gente está lidando com pesquisa científica, a gente precisa fazer uma análise crítica dos dados obtidos, lembrando de analisar a metodologia, lembrando de analisar as limitações dos estudos também. A corioamnioniite é um termo que abrange um amplo espectro de doenças durante a gravidez. A principal característica é a inflamação ou infecção das estruturas intrauterinas, como a placenta e as membranas amnióticas. Os sinais e sintomas vão depender do processo que está gerando a corioamnioniite, se é uma inflamação primária ou se essa inflamação é secundária a um processo infeccioso. Agora, se a mulher apresenta alterações clínicas ou se nós encontramos agentes patológicos, por exemplo, numa cultura do líquido amniótico, aí a gente está diante de um quadro que pode ser mais severo, tanto para a mulher quanto para o bebê, e que muito provavelmente vai trazer desfechos maternos e neonatais desfavoráveis. Uma das limitações a respeito dos estudos que investigaram a ocorrência de corioamnioniite é que em vários deles a fonte de dados foi o registro do prontuário. E o critério para a coleta dos dados foi existir o código CID, Classificação Internacional das Doenças, a utilização desse código referente a corioamnioniite. Só que o valor preditivo positivo da utilização do CID é de 50%. O que isso quer dizer? Valor preditivo positivo é a probabilidade de o paciente estar realmente com a doença quando um teste é positivo para a condição que a gente está estudando. Nesse caso, a gente pode dizer que em metade das vezes que se utiliza apenas o código CID como critério para registro de corioamnioniite, as pacientes de fato têm essa condição. Para efeito de pesquisa, é necessário ter critérios mais bem estabelecidos, mais bem definidos, como exames laboratoriais confirmatórios ou o preenchimento de critérios claros descritos no prontuário. O problema
é que nem todos os estudos descrevem se houve uma checagem desses códigos com base em dados clínicos ou laboratoriais. Isso pode gerar um viés nas pesquisas. E devido à falta dessa verificação, a gente não pode afirmar que o diagnóstico de corioaminorite foi feito com base nos mesmos critérios em todos os estudos. E aí, nesse caso, a heterogeneidade desse método prejudica as conclusões. Um outro fato importante é que, apesar do aumento do risco de corioaminorite, as evidências científicas consistentemente apontam que não houve aumento do risco de outros desfechos que seriam esperados na ocorrência dessa doença, como, por exemplo, sepse neonatal, admissão em unidade neonatal, parto prematuro, morte materna neonatal, entre outros desfechos. Então, se fosse, mesmo uma questão, não, a vacina está provocando corioaminorite e por desdobramento, então a gente teria que ter esses desfechos e as pesquisas não mostraram esses desfechos associados à vacinação. Isso permite afirmar para a gente que mesmo que haja um excesso na ocorrência de corioaminorite em associação com a vacinação com a DTPA, isso não se traduz em aumento de desfechos desfavoráveis. Logo, a gente precisa pensar se a gente não está diante de um dado enviesado ou de um dado que é um dado sem tanta importância clínica. A última reflexão que eu quero trazer para você a respeito da DTPA é que essa vacinação, a vacinação materna, ela é capaz de determinar a transferência eficaz de anticorpos para o feto por via transplacentária. A redução das taxas de infecção por pertussis em bebês entre 2 e 3 meses de vida varia entre 53% e 93%. As internações por pertussis podem ser reduzidas entre 58% e 94%, isso sem contar a proteção da própria mulher. Quando a gente vai comparar os riscos e os benefícios, acaba ficando claro que a vacinação das gestantes com a DTPA, ela é sim vantajosa. Agora vamos falar sobre a vacina contra a hepatite B. Ela é a menos pesquisada entre as vacinas de rotina durante a gravidez, mas ainda assim a gente tem uma revisão sistemática para trazer aqui. É um estudo publicado em 2012 com o objetivo de avaliar a segurança das vacinas pneumocócica, meningocócica e contra a hepatite B no contexto da gestação. Os autores dessa pesquisa afirmaram que, apesar de os estudos analisados terem amostras pequenas, os benefícios da vacinação contra a hepatite B em gestantes superam os riscos. Esse mesmo estudo também foi analisado nessa revisão guarda-chuva que a gente tem trabalhado, aquela de 2021, e os autores dessa overview afirmam que a vacinação contra a hepatite B em gestantes provavelmente não apresenta desfechos importantes com relação à segurança e que a frequência desses eventos observados é próxima daquela esperada para a população em geral. Por fim, a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 em gestantes. Vem cá comigo. Toda vez que surge uma vacina nova ou que acontece alguma mudança na via de administração, número de doses ou no grupo prioritário para imunização, os questionamentos inevitavelmente aparecem. É nessa hora que a gente precisa fortalecer a confiança nas vacinas. Vamos começar com uma revisão sistemática com meta-análise que trabalhou a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid-19 em gestantes. Os autores dessa pesquisa realizaram análise de estudos observacionais que somaram uma amostra composta por mais de 360 mil mulheres no total, sendo que mais de 70 mil receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Em relação à eficácia, no geral, foi observada uma redução estatisticamente significativa de 54% nas chances de infecção pelo SARS-CoV-2, sendo 59% menores as chances de hospitalização e sem diferença estatística na admissão em UTI em comparação com as mulheres grávidas não vacinadas. Aparentemente, o efeito é melhor nas mulheres totalmente vacinadas. A redução da chance de infecção foi de 69% e a redução da chance de hospitalização foi de 85% nas mulheres totalmente vacinadas. Uma revisão sistemática realizada a partir de estudos controlados e randomizados, publicada em 2024, incluiu 11 artigos.
Eles estudaram vacinas de RNA mensageiro, que seria a Pfizer e a Moderna, vetor viral não replicante, que é a AstraZeneca e Janssen, e Convidência, vacinas inativadas, que é a Covaxin e a Coronavac, e uma vacina de fragmento proteico, que é a Nuvaxovid. No geral, as vacinas tiveram uma eficácia aproximada de 92% para as vacinas de RNA mensageiro, 80% para as inativadas, 67% para as de vetor viral e 89% para as de fragmento proteico. Em relação aos eventos adversos, as vacinas de RNA mensageiro tiveram um perfil de segurança favorável, apesar de terem uma incidência maior do que no grupo controle. Os efeitos locais foram de leves a moderados e incluíram dor no local da injeção, fadiga e cefaleia. As vacinas inativadas tiveram o mesmo perfil de incidência de eventos adversos no grupo vacinado e no grupo placebo, ou seja, quem tomou placebo, quem tomou vacina teve o mesmo perfil de incidência de eventos adversos. Os eventos mais relatados foram desconforto no local da injeção, cefaleia, febre, fadiga e mialgia. Agora eu preciso trazer só um adendo aqui. As vacinas inativadas, elas precisam de adjuvantes para auxiliar na sua resposta imunológica. Esses adjuvantes causam produção local de citocinas, vasodilatadores, fatores do complemento e prostaglandinas, o que faz com que elas causem dor no local da injeção. As vacinas de vetor viral tiveram incidência de eventos adversos também semelhantes no grupo de indivíduos vacinados e no grupo placebo. Os principais eventos foram dor no local da aplicação, cefaleia, fadiga, mialgia, náusea e febre. Para as vacinas de fragmentos proteicos, que também necessitam de adjuvantes, a frequência de eventos adversos também foi semelhante entre o grupo de indivíduos vacinados e o grupo controle. Os principais eventos foram dor no local da injeção, mialgia, fadiga e cefaleia. Outra revisão sistemática com meta-análise, publicada em 2024, analisou os efeitos das vacinas contra a Covid-19 sobre desfechos maternos e fetais, relacionados tanto à infecção pelo SARS-CoV-2 quanto à própria gestação. Os autores analisaram dados a respeito de mais de 700 mil mulheres vacinadas e mais de 1 milhão de mulheres não vacinadas. E quais são os principais resultados? Como já foi mostrado por vários estudos, a vacinação de mulheres gestantes diminuiu o risco de infecção pelo SARS-CoV-2, bem como de hospitalização. Sobre os desfechos maternos e neonatais, os autores puderam afirmar, após essas meta-análises feitas, que houve uma redução de 12% no risco de distúrbios hipertensivos nas mulheres vacinadas. As chances de parto cesáreo foram 9% menores nessas mulheres, as chances de admissão em UTI neonatal foram 8% menores nos filhos das mulheres vacinadas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre mulheres vacinadas e não vacinadas para alguns desfechos, como aborto, parto prematuro, hemorragia pós-parto, natimortos, Apgar abaixo de 7 no 5º minuto, bebês pequenos para a idade gestacional e morte neonatal. Agora, em relação à reatogenicidade, o efeito mais observado foi dor no local da injeção, que foi relatado por 77% das mulheres vacinadas, seguido de fadiga, relatado por 29% dessas mulheres, cefaleia e mialgia tiveram cada um 12%, de incidência, e febre foi queixada por 5% das mulheres. Alguns efeitos colaterais vão ser raros e muitas vezes são esses a fonte das maiores preocupações dos profissionais e de pacientes que estão hesitantes em se vacinar. Os principais eventos adversos sérios apresentam frequências muito baixas. A trombocitopenia trombótica, por exemplo, que foi associada às vacinas de vetor viral, tem uma incidência de 0,73 casos para cada 100 mil mulheres. É menos de um caso para cada 100 mil. A frequência de miocardite é de 12,6 casos para cada 1 milhão de doses aplicadas. Essa é uma complicação associada às vacinas do RNA mensageiro. As vacinas de adenovírus também apresentam como efeito adverso a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré. A frequência é de 7,8 casos para cada 1 milhão de doses administradas. Mas só para a gente não fechar isso aqui sem te trazer um contraponto, né? Vamos lá, vamos fazer aí uma comparação, né? Para te trazer um contraponto, eu vou falar rapidinho da frequência de algumas complicações que são da própria doença.
A gente não pode perder de vista o fato de que os riscos causados pela infecção são maiores e mais frequentes quando a gente está falando de doenças imunopreveníveis. Uma revisão sistemática publicada em 2023 analisou 141 artigos. A população total estudada foi de mais de 1.800.000 mulheres. Os resultados mostraram aumento significativo de alguns desfechos no grupo não vacinado, no grupo das mulheres que tiveram a Covid-19. A prevalência de parto prematuro no grupo das mulheres que não tiveram Covid durante a gestação foi de aproximadamente 6 em cada 100. No grupo das mulheres que tiveram a doença, a taxa aumentou para aproximadamente 14 partos prematuros para cada 100, ou seja, mais que o dobro. A mortalidade materna subiu de 0,02 em cada 100 casos para 0,65, mais que 10 vezes. As admissões em UTI NEO foram de aproximadamente 5 para aproximadamente 15 para cada 100 nascimentos. Triplicamos aí, né? No caso dos bebês cujas mães tiveram Covid, então esses bebês tiveram 3 vezes mais admissões em UTI NEO. Por fim, a mortalidade neonatal foi de 0,06 para 0,65 eventos a cada 100 nascimentos, no caso dos bebês, né, filhos de mães que tiveram Covid. E para fechar o meu argumento, eu quero te lembrar que a literatura consistentemente mostrou que nenhum desses desfechos apresentou diferença estatisticamente significativa entre mulheres vacinadas e as que receberam placebo, ou seja, a vacina não causou esses desfechos, mas a doença, sim. Agora, bora amarrar tudo isso aqui, né? Para amarrar tudo isso aqui, nesse episódio nós conversamos um pouco sobre um aspecto importante da hesitação vacinal, que é a confiança. Um dos motivos de hesitação vacinal dos profissionais de saúde e também de reticência em indicar vacinas de rotina para as gestantes é a preocupação em relação à segurança. De maneira geral, nós vimos que não existem grandes motivos de preocupação em relação à segurança das vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde, em conformidade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. As vacinas são comprovadamente eficazes e seguras para uso durante a gravidez. Outro motivo de hesitação em indicar as vacinas recomendadas para gestantes é a falta de percepção de risco em relação às doenças imunopreveníveis e da percepção de que uma vacina não é necessária. Essas questões estão relacionadas à complacência, um dos determinantes de hesitação vacinal. Para te ajudar na compreensão a respeito do risco das doenças imunopreveníveis durante a gravidez, nós preparamos um material complementar com uma lista de artigos científicos que tratam exatamente desse assunto. Na descrição desse episódio, você vai encontrar o link para um site onde você vai encontrar todas as referências dos artigos científicos e materiais oficiais que foram utilizados na construção dessa série de podcasts. Eu recomendo fortemente que você dê uma passadinha por lá e explore as listas de artigos, os materiais complementares e assim você aprofunde o seu conhecimento. Agora, você já conhece os principais aspectos referentes à segurança das vacinas. Já tem dados tanto para indicar a imunização das gestantes sob seus cuidados, quanto para discutir questões referentes à segurança das vacinas com base em pesquisas científicas robustas. Lembre-se, se lembra, meu querido, minha querida, quanto maior o seu conhecimento a respeito da vacinação em gestantes, mais segurança você vai ter para discutir esse assunto com as suas pacientes e com outros colegas de trabalho. Isso é um ponto importantíssimo para guiar a sua comunicação e para ajudar a reverter possíveis objeções. Agora eu quero ouvir de você. Que estratégia você pode implementar na sua UBS ou no seu local de trabalho para difundir o conhecimento sobre a segurança das vacinas? Como você se sentiu ao conhecer as pesquisas sobre a segurança das vacinas? Ficou ainda alguma dúvida? Você sabe, né? A melhor parte de cada episódio acontece nos comentários. Deixa seu comentário ou a sua dúvida. Vai ser um prazer bater aquele papo com você. E esse foi o episódio final da nossa série de podcasts a respeito da hesitação vacinal em gestantes. Eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui e quero te lembrar que você tem um papel
fundamental na luta contra o retorno de doenças imunopreveníveis já erradicadas e contra o aumento das doenças já controladas. A hesitação vacinal é uma ameaça séria e real. Nós precisamos nos unir para que nós possamos enfrentar esse problema, que é seu, é meu e é do mundo inteiro. Essa batalha é de todos nós e uma das melhores estratégias para alcançarmos a vitória é a educação da população sobre os nossos cuidados, com orientações corretas, baseadas em conhecimento científico de verdade. Eu quero te lembrar, o principal fator que leva as gestantes a se vacinarem é a sua indicação seguida de oferta de vacina. Você é a fonte favorita de informação das gestantes. Elas confiam em você e, para ser bem sincera, eu também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos comentários. Até mais, tchau!